Deus quer falar com você. Se você gosta do Evangelho genuíno, então se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. Eu até um tempo atrás via só o lado bom da internet. Como ela tem sido útil, ela está funcionando como a imprensa funcionou na época de Lutero. Foi responsável por publicar, espalhar as ideias da reforma por toda a Europa. Hoje o YouTube, as mídias sociais estão fazendo isso, mas há o lado negro disso também. Agora todo mundo tem uma verdade, todo mundo tem o seu canal, todo mundo é um teólogo, todo mundo tem a sua verdade, todo mundo é pastor. Então, diante disso você encontra cada absurdo e cada besteira, e você encontra uma multidão de, não sei se crentes ou pseudo-crentes, insubmissos a qualquer autoridade ou liderança, ou se insurgem contra qualquer verdade absoluta, porque para eles ela é relativa, eu tenho a minha verdade, ele tem a deles, e todos têm a sua. Então você tem que ter muito cuidado com o que você ouve, com o que você escuta. As mídias sociais também estão recheadas de besterol teológico. Então nem todo mundo que você escuta só porque está na internet é confiável. Eu vou te dar uma dica para você ouvir alguém na internet. Primeiro, saiba se essa pessoa está ligada a uma igreja. Está ligada a uma igreja? Está aos cuidados de algum pastor, de algum conselho? Em primeiro lugar, tem que saber. Segundo, esta igreja tem uma confissão de fé? Essa igreja está alicerçada em algum fundamento cristão, histórico, teológico? Saiba a procedência dessa igreja. Terceiro, essa pessoa que você ouve está sob a orientação de um pastor bíblico, idôneo, responde por um conselho? É importante você ver isso. E quarto, a orientação teológica dessa pessoa, ou é como folha de bananeira, cada dia crê em uma coisa. Então cuidado, não fique ouvindo só porque a produção audiovisual é boa, e nem porque os efeitos, ou a eloquência desse pregador é boa, mesmo se ele for o Paulo Júnior, põe em dúvida, viu? E é isso que eu vou tratar, né? Porque às vezes as pessoas ficam ligadas mais na eloquência necessariamente, do que no conteúdo. Então, alguma dica para você avaliar os youtubers, os teólogos do YouTube. O texto que eu abri em Mateus 24, é um sermão escatológico, é o sermão profético, o sermão da vigilância de Jesus. Esse sermão ele é intrigante, empolgante, e é tema de discussão há muito tempo, mas o fato é que Jesus está falando de um tempo por vir. Eu sou de um tempo que, apesar de não ser muito velho, se falava muito no início da década de 80 e 90 da volta de Jesus. Muitos aqui já devem ter escutado aquele vinil da última trombeta, e as pessoas ficavam morrendo de medo do arrebatamento e da volta de Jesus. Apesar de termos muito equívoco naquele tempo, a volta de Jesus é certa, é profética, escriturística. E não se sabe com precisão a data, e quem tentou fazer isso, datar o dia exato, quebrou a cara. Mas Jesus deixou sinais acerca do fim, sinais que mostrariam que o fim estaria próximo e a consumação dos séculos. E nós podemos ver esses sinais se repetindo ao longo da história. Eu não acredito que haverão novos sinais, mas acredito que à medida que o fim se aproxima, esses sinais iriam se intensificar, iriam acontecer com mais frequência e com mais intensidade. E quando você olha para esses sinais, pelo menos os explícitos, esses mais visíveis, você vê nitidamente eles acontecendo: guerras e rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos. O nosso século, a nossa década, é uma década marcada por cataclismas, por mudanças sociais, políticas, econômicas relevantes.
um tempo onde você vê o mundo, a terra oscilando como bêbado, abalos sísmicos em toda parte. E quando nós vemos isso, é uma espécie de figueira, né? Os sinais, olhai para a figueira e vede quando os seus ramos. Acho que quando Jesus disse olhai para a figueira, ele não estava dizendo olhai para Israel, ele estava dizendo para os sinais que ele aborda em todo Mateus 24. Quando vocês virem estes sinais, sabei que está próximo às portas. Então quando você olha, você vê o cumprimento disso. Recentemente temos visto em todas essas áreas, na natureza, na política, na economia, na religião, o cumprimento destes sinais que apontam para a volta de Jesus. No entanto, não são só estes sinais que marcariam a volta de Jesus. Em Mateus 24, verso 11, ele dá um outro sinal, um sinal que seria visto no campo religioso, no campo doutrinário, no campo teológico. Ele disse: haverão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Ele diz que próximo ao fim haveria um crescimento do engano religioso, um crescimento da mentira, um crescimento das falsas igrejas, das falsas teologias, das falsas doutrinas. Então, à medida que o fim se aproximasse, o engano ia florescer e ia crescer. Conscientes disso, a igreja de Cristo então tem que se preparar para não ser afetada pelo engano, bem para como combater o engano, restringir o engano, lutar contra o engano. Novamente, consciente que isso marcaria a nossa geração, e eu posso dizer com precisão que nós somos a geração do fim, nós somos a última, então a nossa é a do fim, não tem outra depois da nossa. Ainda que o fim não seja agora, nós somos a mais próxima geração do fim. Então, consciente disso, vamos nos preparar. Por isso o tema da minha mensagem é um chamado ao discernimento, um chamado ao conhecimento, um chamado ao amadurecimento espiritual, bíblico, doutrinário e teológico. Estava conversando com o reverendo Weber e dizendo isso. Nós ainda contamos com um grande contingente de cristãos ainda muito imaturos, sem ainda discernimento no cenário nacional, que não conseguem discernir muito uma coisa da outra coisa. Então é necessário o amadurecimento. E nesse sentido eu acho que a carta do apóstolo João, no capítulo 4, tem muito a nos ensinar no tocante a este discernimento. Se você notar, no grande despertamento de 1730 a 1740, liderado por Jonathan Edwards, aquele avivamento foi questionado a sua autenticidade, a sua genuinidade, a sua legitimidade. Jonathan Edwards então avaliou aquele movimento e o fez isso à luz de 1 João capítulo 4. Então, a semelhança de Jonathan Edwards, nós também vamos usar, saber se todo esse crescimento, esses quase 50 milhões de evangélicos em todo o Brasil, igrejas a cada esquina, se isso tudo é saudável, se isso tudo é bíblico. Estamos vivendo um tempo que se planta a igreja todos os dias, denominações das mais diversas, conferências sendo feitas em todos os lugares, livros sendo publicados, canais de TV transmitindo cultos o tempo todo em vários lugares. Uma denominação, se eu não me engano, no ano de 2013, no Brasil, plantou 1.300 igrejas em um ano. Abriu salões, vou abrir 1.300 em um só ano. Mas à luz de 1 João, vamos saber como discernir se tudo isso vem de Deus ou não. A igreja precisa estar preparada. Então vamos para o texto em 1 João, capítulo 4, verso 1, ele começa assim: amados,
João está tratando de alguns assuntos aqui com esses cristãos, principalmente no que diz respeito ao teste da salvação. Mas no capítulo 4 ele vai adverti-los dos falsos mestres que já rondavam a igreja de Cristo no primeiro século. E ele começa a advertência dizendo amados, ou caros amigos, como sugere o original. A repreensão que João começa a fazer, ele começa fazendo em amor, chamando amados. Mas o termo também é uma referência aos cristãos. É uma advertência feita aos cristãos. Eu entendo que esta mensagem, esta carta é enviada à igreja, não só do primeiro século, mas de todos os outros séculos. É enviada à igreja de hoje. A mensagem é para hoje, a mensagem é para nós, a advertência é para nós, a exortação é feita para a igreja de Cristo nos dias de hoje. E ele começa, amados. E ele vai dizer, não creiais em todo espírito, não creiais em todo espírito. O grego dá a ideia de acrediteis, deis crédito, aceiteis, sejais persuadidos, tenhais confiança. Essa é a ideia. E o termo espírito é designado tanto para pessoa como para ensino, ou a pessoa que traz o ensino, o movimento. Então dizendo, amados, não deis crédito em qualquer pessoa, não acrediteis em qualquer ensino, não seja persuadido por qualquer doutrina. Veja, ele está exortando eles, não deis crédito em qualquer pregador, não dei crédito em qualquer movimento, não se submetei a qualquer ensino. Se você gostou do vídeo, então estarei deixando esse outro para sua edificação. Vídeos de pregações genuínas é aqui no canal Deus Quer Falar com Você. Que Jesus Cristo te abençoe ricamente. Amém.